Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce. Meu nome é Amir Velho, sou responsável pela área de operação da Reinforce e ah, a Reinforce é uma empresa focada em segurança, em cibersegurança, atuando em dois pilares, né? Atuando tanto na prevenção quanto também na detecção e monitoramento quando já ocorreu ou está prestes a ocorrer um incidente. Então, trabalhamos nessas duas áreas e no Arena Reinforce a gente tem como objetivo descomplicar, num papo informal, num papo descontraído, trazer conceitos de segurança que de fato são importantes não só para o dia a dia, mas para os profissionais de segurança, e com isso poder elevar a barra, elevar aí a nossa maturidade como um todo. E eu aprendo muito nessas conversas que a gente tem tido, né? A gente está entrando aí com algumas edições já no ar e eu tenho aprendido bastante. Então sejam muito bem-vindos a mais esse Arena Reinforce. Hoje, nós temos o prazer, e eu recebo aqui desde já agradecendo, o Igor Espósito, que é um profissional bastante conhecido na área de segurança da informação. E a ideia aqui, Igor, é de fato a gente poder primeiro se conhecer e trocar informação. Então seja muito bem-vindo, agradeço por ter aceito o convite e queria que você fizesse as considerações iniciais, se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Legal, pô, sensacional, né? Super bacana esse espaço, essa oportunidade de estar aqui, né? Trazendo um tema tão relevante para o nosso mercado, né? De tecnologia e segurança. Obrigado. Como você falou, meu nome é Igor Espósito, né? Então, estou há mais de 23 anos trabalhando nessa área de Uau. tecnologia e segurança, né? Tive uma experiência grande de 12 anos numa empresa de outsourcing e nesse momento foi super bacana porque eu tive a oportunidade de conhecer diversas indústrias diferentes, então manufatura, serviço, finance, Conseguir falar seguros. linguagens diferentes em cada uma dessas, Exato, né? exato. E quais as necessidades de cada uma desses clientes, né? É Perfeito, super importante. Tive perfeito. uma passagem também por uma empresa de seguros e recentemente aí uma passagem aí por uma startup que cresceu bastante aí de forma exponencial nos últimos tempos. E é isso, de Que maneira bem joia. resumida. Excelente, Igor. E dentro disso, de novo agradecendo, mas eu queria conhecê-lo um pouco antes do profissional, Igor, né? Então você já comentou um pouco sobre a sua carreira e a gente vai abordar alguns pontos. A gente estava conversando um pouco antes, diversos pontos interessantes, até amigos ou conhecidos em comum, né? Mas eu queria entender um pouco contigo quem que é o Igor? De onde você vem? Onde você nasceu? Tem irmão? Não tem? Conta um pouco de você. E a gente gasta, às vezes, alguns minutos nisso para justamente entender e para que quem nos escuta possa ter a visão de que o profissional ele vai muito além da parte técnica, né? Tem uma questão de caráter, tem uma questão de resiliência, que isso muitas vezes vem de família. Então conta um pouquinho de você, tirando a parte profissional, onde você nasceu, tem irmão, não tem, tem filho? Fala um pouquinho para mim, por favor, Igor. Pô, fantástico. Acho que conectar com esse fator humano é super importante, né? Muitas vezes a gente está muito condicionado a falar de processo, metodologia, resultado, mas acho que tem por trás de tudo isso são pessoas, né? São seres Exato, humanos. Então, bacana. exatamente. Meu nome é Igor, né? 41 anos já de idade, sou de São Paulo, Novo. muito novo, né? Tenho 3 filhas, por incrível que pareça. 3 filhos. Uma de 23 anos, uma de 19 anos e a minha caçulinha já tem 10 anos, Que né? Então eu joia. comecei Que joia. cedo, né, a criar responsabilidades, né? E isso faz com que a gente também tenha que se adaptar muito rápido para esse contexto, né? Assumir essas responsabilidades é muito importante. Tenho minha irmã aqui em São Paulo também. Então sou um cara super família, assim, né? Gosto de ficar em casa, gosto de curtir. Eu gosto muito do work-life balance, sabe? Eu acho que Aham, perfeito. no nosso dia, o nosso grande desafio hoje é desconectar, né? Uhum, Porque a gente está sempre conectado, né? Então, em que momento que você se desconecta, né? uhum. Como que você traz um pouco de equilíbrio para a sua vida? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa consciência. E no meu caso, eu gosto muito de esportes. Então, eu Que gosto de joia. CrossFit. E é um ritual para mim, né? Todos os dias eu vou para um box de CrossFit me exercitar, que é um Que legal. momento de descompressão, que é um momento onde eu posso desconectar, que é o momento onde eu consigo colocar 100% do meu foco em uma outra finalidade que não seja business, né? Que não seja Uhum. tecnologia, que não seja Até para segurança. espairar, para abrir a mente, né? Exato. E isso, de certa forma,
traz muito valor, né? Agrega muito valor para a nossa vida, Uhum. porque a gente consegue se reenergizar, né? A gente sai de lá mais forte para conseguir entregar mais, né? Então esse equilíbrio, ele é importante. Ainda mais no dia de hoje, a gente já vê muita gente sofrendo de ansiedade, sofrendo de burnouts, né? São Uhum. problemas muito graves que talvez, se você conseguir encontrar esse espaço, encontrar esse equilíbrio, vai te trazer um certo benefício e vai ajudar você a se manter como alta performance mais tempo dentro do mundo dos negócios. Perfeito, excelente. Acho que falta muito disso, né? Falta essa visão de conseguir dar atenção e prioridade para o que de fato também é prioritário na nossa vida. A gente não pode criar uma bolha só dentro do trabalho, né? Excelente, Igor. E ainda aproveitando e te conhecendo, qual foi a sua formação? Como você chegou à área de segurança da informação? Conta um pouquinho para nós, por Legal. favor. Bom, eu comecei no famoso técnico de processamento de dados, né? Quem é mais antigo vai lembrar. Depois eu fiz uma universidade, depois fiz uma especialização em gestão de projetos lá no ITA, né? Instituto Uhum, Tecnológico de joia. Aeronáutica, foi super bacana. E quando eu comecei na área de TI, eu comecei como analista programador, né? Então, hoje a gente tem vários cargos diferentes, né? Mas se a gente voltar alguns anos, eu olho a área de TI como dois grandes cargos. Eu tinha um Uhum. cara que era analista programador, que ele mexia no banco de dados e que ele também desenvolvia código, e ele também era o design, ele fazia tudo. Tudo? E do outro lado eu tinha um administrador de redes, que Aham. ele era o responsável por instalar o servidor, instalar o roteador, instalar o switch, instalar o firewall. E hoje a gente vê pessoas, cada um nas suas funções, né? Olhando para pedaços diferentes, né? Então, eu venho dessa geração. Trabalhei 2 anos nessa parte de desenvolvimento, depois eu migrei para a área de infraestrutura e nunca mais saí. Então, inicialmente, a minha formação foi System Engineer da Microsoft, então trabalhei como Perfeito. consultor, principalmente com essa parte de infraestrutura, mensageria, e depois Uhum. migrei aí a minha carreira para segurança, né? E aí, trabalhando sempre com tecnologia e segurança, e tive a oportunidade de aprender bastante aí, né? Consegui enriquecer um pouquinho o meu repertório, né? Passando por algumas empresas, entendendo as suas dores, as suas necessidades, tentando melhorar o nível de maturidade, né? E resiliência nessas companhias, né? E trazendo luz para esse tema que é tão importante, né? Que a gente sabe que hoje, eu diria, né? A gente precisa basicamente de energia e depois de internet, para que os nossos Exatamente. sistemas e aplicações estejam disponíveis, confiáveis e íntegros, né? Então, acho que a grande missão de toda a companhia é entregar produtos e serviços fantásticos para encantar os clientes. Mas a gente não faz isso se a gente não tiver disponibilidade, se a gente não tiver integridade e se a gente não tiver Continuidade. confiabilidade, Isso aí. sabe? Então, Isso aí. segurança está intrinsecamente ligado ao negócio, né? Não tem como separar. Perfeito. Excelente. Você comentou até um ponto interessante aí dentro do que você estava colocando, que é justamente essa questão da continuidade, da confiabilidade, né? Da base em termos do que a gente apoia. E o que a gente tem visto, Igor, é uma questão de falta de profissionais no mercado. E a gente já tem falado isso, e eu gostaria de ter um pouco da sua visão sobre isso. A impressão que dá é que a gente está numa grande bolha, né? Onde pessoas que acabaram de formar já estão assumindo posições muito altas, sem talvez a maturidade, a experiência necessária, mas com uma visão inovadora muito grande. Como balancear isso? Como que você vê tanto a questão da gestão desse novo, dessa nova geração que traz uma gana, traz uma visão muito interessante, mas também balanceado com a maturidade e a experiência que a geração anterior tinha. E a necessidade disso no mercado. Como que você tem visto, e dentro dessas empresas que você passou, essa evolução, Igor? Legal. Acho que essa problemática ela é super importante assim da gente discutir, sabe? Eu vejo os extremos sempre, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de se posicionar, né? Então, a gente tem uma demanda muito alta por profissionais de tecnologia Uhum, e a gente tem uma deficiência enorme de não conseguir formar pessoas na mesma velocidade que a gente precisa. E uhum, é natural que essas pessoas que estejam mergulhadas tenham um crescimento exponencial muito rápido. Assim como as empresas têm um crescimento exponencial, eu acho que as pessoas também têm. Só que, às vezes, durante essa jornada, durante esse processo, ficam algumas lacunas, uhum, sabe? Então, a gente que é um pouco mais antigo, conversou um pouco lá atrás, a gente via muito conceito lá atrás, né? As pessoas aprendiam mais
tecnicamente, né? Modelo OSI, protocolos, infraestrutura. E talvez hoje, quando a gente vai estudar esses produtos novos, falta um pouco isso, sabe? Isso. Então, na hora de fazer um troubleshooting, na hora de fazer uma gestão ali, a gente vê que tem algumas lacunas. Mas é Uhum. uma característica, né? Assim, dado o nosso cenário. Então, tudo que cresce muito rápido, Sim. algumas vezes deixa Falta alguma coisa a desejar, gap. né? Então, essa experiência, só quem viveu de fato, né? Então, você pode fazer qualquer treinamento, você pode ter qualquer mentor, ter qualquer coach, mas o tempo de maturação, a gente não Perfeito. consegue mudar isso, sabe? E eu Perfeito. vejo isso como uma oportunidade, não como um problema, sabe? Eu Uhum. acho que Uhum. tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho que hoje a gente tem que estar muito aberto para aprender tudo de uma velocidade ímpar, sabe? A gente vive num conceito de VUCA, né? Onde tudo é muito Exatamente. volátil, tudo é muito dinâmico, tudo é para ontem. Então, eu gosto de usar um termo que eu aprendi recentemente, que é vamos estar com o modo Waze habilitado. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ter, obviamente, uma clareza de onde nós estamos e de onde nós queremos chegar. Mas a gente tem que entender que essa direção ela pode mudar no meio do caminho. Então, se você está indo pela marginal e aconteceu algum problema ali, naturalmente você pode desviar o seu caminho por Perfeito. ruas internas que vão te levar para o mesmo objetivo, sabe? E ter essa resiliência, né, estar aberto a aprender sobre isso, sabe? Eu Uhum. acho que é o game changer, assim, sabe? Que vai fazer com que esses profissionais consigam. Então, é buscar um conhecimento, é buscar sabedoria, é ter uma rede bacana que vai poder te ajudar. Eu gosto A da rede de palavra relacionamento. exato, assim, ninguém faz nada sozinho, Exato. gente, Uhum. né? Assim, poxa, você pode ter uma vivência bacana, uma experiência bacana, mas talvez aquele momento que você deu foco numa outra avenida de crescimento, essa outra aqui cresceu muito e você já não está mais up to date com aquilo. Então você precisa trazer gente competente, mais inteligente que você, que estudou aquilo melhor. E que pode complementar, pode somar. Exato, então Uhum. eu acho que essa parceria ela é fantástica. E como liderança, assim, né? Só para separar para o especialista e para o líder, eu É vejo. excelente, porque a próxima pergunta era justamente isso. Eu ia entender, não do lado da pessoa que está chegando, né, do profissional que está chegando, mas do lado da empresa, do lado corporativo. O que fazer? Como manter? Como trabalhar esse potencial? Que eu acho que era o Exato, que você ia comentar, né? exato. Então eu acredito assim, o líder, ele é o grande agente de mudança em toda e qualquer organização. Eu gosto de usar a frase que o time, ele é reflexo do líder. Se você tem um Uhum. líder bom, você vai ter um time de alta performance. Se você tem um líder mediano, você vai ter uma equipe mediana. E assim sucessivamente. Então, o que esse líder vai fazer de fato? Porque às vezes a gente tem uma ambição, tem uma vontade, mas conseguir transformar essa vontade em execução É outra é o coisa. grande diferencial. Uhum. Então, a partir do momento que a gente traz uma problemática e reclama de uma dor, a pergunta é, tá bom, mas o que você está fazendo para resolver esse problema, né? O quanto você está sendo protagonista da sua vida, da sua carreira, do seu problema, da sua necessidade. Então, eu acho que esse é o grande X da questão. E aí você se reunir de pessoas boas, né? Como que você vai encontrar esses bons profissionais para trazer para sua companhia? Como que você vai desenvolver essas pessoas dentro da sua companhia? Como que você vai motivar essas pessoas dentro da sua companhia? Como que Uhum. você vai reter essas pessoas? Porque o mercado está super aquecido, né? Exato. A competitividade é muito alta. Nesse momento, a gente está passando por um contexto econômico, né, mundial um pouco diferente do que a gente tinha 2 anos atrás. Então o Uhum. dinheiro ele diminuiu assim, né? Uhum. Mas ainda assim tem bastante oportunidade. Ainda assim a gente está tentando tirar pessoas boas da concorrência, né? Esse é um fato. Então se você não tiver um ambiente seguro dentro da sua companhia, se você não conseguir ter uma escuta ativa e genuína para com essas pessoas, se você não conseguir estabelecer um plano de desenvolvimento individual para elas, se você não tiver um bom programa onde você consiga medir o NPS, o TES, o clima da sua organização, sabe? Uhum. Onde você consiga fazer com que essas pessoas também alcancem os objetivos pessoais, além dos objetivos da empresa, certamente você vai maximizar a oportunidade dessas pessoas saírem, né, de um turnover ali na sua equipe. Agora, se você tem esse olhar como líder, se você se preocupa com esses aspectos, você tende a trazer essas pessoas para perto de você, né? Tem uma frase no mercado que as pessoas não se demitem, né, pela empresa, né, mas pelo líder. E é um fato, Uhum. né? Então, se o líder ele tem esse olhar, eu acho que isso faz
a diferença Ele no acaba final do dia. agregando, né? Ele acaba trazendo junto, né? E você Exato. tem bons referenciais que você fala, bom, onde aquele cara tiver me chamar, eu tô junto, porque eu sei que, de fato, ele consegue contribuir para o meu crescimento também, né? Tinha Exato. um amigo que falava, Igor, que assim, ele falava, eu não quero crescer, eu quero que meu chefe cresça. Porque se ele crescer, eu, consequentemente, acabo crescendo junto. Isso sobre um aspecto de aprendizado, né? Não era só um aspecto financeiro, que também é importante, mas sobre um crescimento e um aprendizado de vida. Eu acredito, dentro do que você falou, e pegando uma frase, uma expressão que é comum, uma andorinha só não faz verão, né? A gente Exato. precisa estar junto, caminhando na mesma direção e, de fato, crescendo. E dentro disso, até porque parte do nosso público são pessoas que estão entrando no mercado. Qual você vê que são os principais gaps para que essas pessoas possam? Você citou já alguns, né? Então, talvez conhecimento base, né? A gente até falava sobre modelo ISO-OSI, sobre talvez protocolos de roteamento, que na prática estão inseridos hoje no contexto de nuvem, você precisa das mesmas informações e do mesmo conhecimento base para poder trabalhar, mas quais são gaps que você vê nesse profissional, não só técnicos, mas em termos pessoais, em termos de visão, quais seriam os que você poderia elencar para que justamente esse público que também participa do Arena Rainforest possa buscar isso? Bacana. Sendo muito honesto, é um mar azul de possibilidades. Eu acho que hoje, o que essa nova geração precisa talvez avaliar é foco. Por quê? Quando a gente olha para o portfólio de segurança, a gente tem muita oportunidade. Eu estou falando de conscientização, eu estou falando de gestão de riscos, eu estou falando de governança, eu estou falando de SOC, de pessoas que vão atuar em resposta a incidentes, eu estou falando de times de Blue Team, de Red Team, eu estou falando de gente com pen test. Então, a gente tem um portfólio muito vasto. Então, se você quiser aprender tudo, certamente vai ser super complexo. Então, para Uhum. quem está começando, focar é importante, sabe? Tentar se especializar em uma área. Pô, eu quero trabalhar com gestão de identidades e acesso. Excelente. Procura Se treinamento torna. sobre isso, sabe? Foca nisso, se especializa um pouquinho nisso. E depois você vai aumentando esse repertório. Eu acho que esse é Perfeito. um bom caminho, sabe? Quem quer tudo não quer nada, né? Então, Dá para abraçar o mundo, né? exato. Então, acho que isso é importante, né? E isso não tem fim, porque se a gente olha um pouquinho para o lado e fala de proteção de dados, a gente tem também a questão da LGPD, tem diversas pessoas iniciando a sua carreira através dessa nova lei que surgiu, e com Uhum. ela surgiu dezenas de oportunidades para a gente estar compliant com essas leis, essas regulamentações, esses controles. Então, focar, eu acho que é o grande diferencial para a gente aprender um pouco, dar o primeiro passo, entrar, estar em um ambiente bacana e a Uhum. partir dali a gente conseguir identificar quais são as melhores oportunidades para minha carreira, né? São vários Entendi. caminhos para se chegar no mesmo lugar. Então eu gosto muito dessa abordagem, sabe? Eu acho que isso faz a Direcionada. diferença. Exato. Excelente. E você já teve essa oportunidade. Sentou na cadeira, tá lá como CISO. Quais são aí, talvez, as 3, 5 primeiras ações que você toma para de fato fazer a coisa acontecer, para de fato fazer andar? Porque a gente sabe, a gente tem conversado, inclusive, com pessoas que trabalharam junto contigo, né? Longinos, por exemplo, Timochenko foi uma das pessoas que passou aqui, a gente teve a oportunidade de conversar e entender um pouco do que pensar, o que planejar, quais são as dificuldades. A comunicação a gente sabe que é uma, mas além disso. Então, nesse aspecto agora, mais para o profissional que nos escuta ou para aquele que almeja uma posição de CISO, quais seriam pontos que você falaria? Sentei na cadeira, agora preciso trabalhar. Por onde começar? Legal. Então, primeiro, agradecer aí, né? Você fez menção ao Longinos, conheço ele de longa data, um super profissional, um mentor aí, um cara que é um game changer nessa área. Então, todo o nosso respeito para ele e Exato. agradecimento, um abração. Mas, voltando ao tópico, assim, eu vejo várias coisas assim, sabe? A primeira coisa que você precisa fazer é entender o ecossistema, né? Então, você pode ter o repertório que você conseguiu chegar até aqui. Mas se você não entender em qual ecossistema você está inserido, pouco provável que você vai conseguir evoluir, sabe? Segundo, quem são as pessoas que estão conectadas, né? Como essa empresa que você está enxerga segurança da informação, Uhum. qual é o grau de maturidade
que existe dentro daquela companhia, sabe? Eu acho que isso é o passo número 1. A partir daí você sabe aonde você precisa chegar, com quem você precisa conversar, quem tem poder de tomar decisão, quem tem poder de influência, quem são as pessoas que vão te ajudar a estabelecer uma rede de apoio para você poder dar novos passos, sabe? Perfeito. Segunda coisa super importante, tem dezenas de padrões, metodologias, guidances, standards. Meu, calma. Respira. Respira. Eu gosto da abordagem de vamos fazer o básico bem feito, sabe? Você sabe, abrindo um parênteses, desculpa, Igor, eu acho que eu já até comentei isso aqui no Arena Rainforest. Uma vez eu fui num grande cliente e daí tinha lá uma planilha e tinha uma aba escrita assim, BBF, projeto BBF. Passou um tempo, eu falei, cara, o que é esse projeto BBF? Não, é o básico bem feito. Então, Bom de demais. fato, é exatamente isso. Bom Começar demais. com projetos BBF, né? Exato. No inglês Desculpa, a gente fala, fechando né, parede. keep it simple, né? Isso. E é exatamente isso, assim, meu. Segunda coisa é essa. Terceira coisa, o que é importante para a empresa nesse momento, sabe? Qual que é o plano estratégico da sua empresa? Onde ela quer chegar no próximo ano ou daqui 3 anos? E aí sim, a partir daí, você identificar quais são suas joias da coroa, né? Como que você vai estabelecer processos, políticas e procedimentos, né? Como que você vai estabelecer governança a partir daquela empresa? E você pode começar por diversas áreas. Segundo, quais são as pessoas que estão contigo no seu time, que vão te ajudar nessa jornada de transformação? Segurança é uma jornada, gente. Não acaba nunca. A gente dá um passo para frente, dá 2 para trás, né? A gente vai continuar conversando, né? Hoje em dia a gente vê muitas fusões e aquisições acontecendo. Sim. Então você, às vezes, elevou o grau de maturidade da sua empresa, você acha que você está num patamar começando a ficar bacana, a empresa compra 1, 2, 3 empresas que tem um grau de maturidade baixíssimo e você vai ter que voltar 3, 4 passos para trás e começar a construir isso tudo de novo, sabe? Então, ter esse olhar é super importante e fazer os investimentos adequados, né? Tem muito produto, tem muita tecnologia, tem muita camada que a gente precisa proteger, tem muita porta que a gente precisa trancar. Mas a pergunta é, quais são as mais importantes? Onde está o nosso maior risco, sabe? O que pode parar a nossa operação ou machucar demais a companhia a um ponto de que a gente não consiga reverter ou que deixa a gente com muito problema, sabe? Então, fazer essa leitura, no meu ponto de vista, é importante. E aí fazer um bom e velho SWOT da sua área, né? O que você está fazendo bem, o que você não está fazendo tão bem, quais são as oportunidades, onde você enxerga que tem risco e trabalhar. Eu acho que você, com essas informações, consegue estabelecer um plano estratégico de segurança para a sua empresa, né? Estabelecer um roadmap, definir quais são as suas big bets, quais são as suas iniciativas. E eu gosto muito de metodologia, né? Transformar tudo isso aí e usar a governança a seu favor. Pô, como que eu estabeleço OKRs, né? Para eu conseguir mensurar isso, sabe? Eu tenho um objetivo, né? Mas quais são os KRs, né? Os Key Results que vão fazer com que me mostre que eu estou chegando nesse objetivo? Perfeito. E quais são as iniciativas que eu vou conduzir para chegar até lá? Então, fazer esse monitoramento, esse controle durante a execução é super importante, sabe? Eu acho que nós, como líderes, né? Precisamos trazer essa metodologia. E aí você usar uma maneira também de medir o seu grau de maturidade, né? Então, acompanhar, monitorar. Exato. Então, eu gosto dessa abordagem. Como que eu faço um baseline para avaliar o meu grau de maturidade atual e depois de um período em que eu estou trabalhando, como que eu faço uma nova avaliação? E aí eu consigo, através de vários domínios diferentes, mostrar aonde eu consegui elevar a régua, sabe? E isso aí tem que ser compartilhado, né? Então, ninguém faz nada sozinho, né? Como a gente já discutiu, e a gente tem que estar muito próximo da área de negócio. Como eu falei no início da conversa, a gente quer fazer produtos e serviços excelentes, não importa qual é a sua indústria. Mas isso não existe se ele não estiver disponível, se ele não estiver íntegro e nem confiável. Exato. Sabe? CIA, né? Legal. E aproveitando o seu conhecimento dentro desses itens, o que você vê especificamente dentro de um modelo de startup, dentro de empresas aí que muitas vezes se posicionam como unicórnio e das quais você tem conhecimento, o que é o ambiente, o que muda, o que é peculiar a esse ambiente para aqueles que também têm esse desafio, né? Como colocar segurança dentro de um ambiente que está crescendo e que o objetivo, às vezes, conflita com segurança do ponto de vista de velocidade. Fala um pouquinho sobre isso, Legal. Igor, por favor. Bacana. Acho que a primeira palavra que vem na minha mente chama-se resiliência,
Porque se Boa. você entrar numa empresa com essas características de startup, eu acho que talvez uma das primeiras coisas que você vai ouvir é que segurança não vai prevalecer ao negócio. Uhum. E é natural. Por quê? Porque a empresa tem um mindset de crescimento, de escalar, sabe? De ganhar market share, de aumentar o topo do funil. Então, esses objetivos estratégicos para a empresa, ele é super importante. Então, não adianta você, como um head de segurança, um CISO, chegar lá e querer implementar controles que vão travar esse processo. Ao contrário, você tem que estar junto com o negócio. Como que você faz com que a segurança seja um advisor, né? Aconselhe a companhia, né? Traga luz para esse tema de uma maneira consciente. E a decisão, ela não é do CISO, né? A decisão é do business, sempre. Então, qual é o nosso grau de apetite a risco em relação a essa e essa questão? Acho que isso é importante. Perfeito. Então, a gente precisa estabelecer essa mentalidade, a gente precisa estabelecer esse diálogo com os seus pares, né, com os seus líderes, para que eles também consigam, junto com você, tomar essa decisão. E caminhar, né, no mesmo sentido, em conjunto, né? Não de fato degladiando, né? Mas de fato no mesmo objetivo. Exato. Então, num ambiente onde a gente está lidando com uma startup, a gente quer crescer, a gente quer market share, a gente quer aumentar o topo do funil, como eu falei. Então, você precisa, com cuidado, né, engajar essas pessoas, trazer consciência. E aí, a gente entra num tema super importante, que eu acho que é um dos principais pilares, né, quando a gente fala de segurança, que é a parte de conscientização, né? Boa. E essa conscientização não é só treinar o time, os empregados, o corp. Essa conscientização, ela vai também desde sensibilizar o nosso C-level, né, para essa pauta de segurança, porque muitas vezes eles não têm conhecimento sobre isso, né? Eles não conseguem enxergar isso da mesma maneira que você. Então, você precisa estabelecer o protocolo adequado para levar isso de uma maneira simples que eles possam entender. E isso passar a ser considerado numa ponderação, sabe? Para uma tomada de decisão. Então, esse é um certo iniciativa de conscientização. E depois nos times técnicos, né? Então, como que você vai conscientizar uma pessoa para não clicar em qualquer lugar e não cair no phishing e a gente não ter uma exfiltração de dados, né? Como que você vai conscientizar um engenheiro, um desenvolvedor, para que ele execute o famoso shift left, né? Como que a gente faz o security by design, o privacy by design, para que a gente, desde ali da concepção do serviço, do produto, a gente já esteja com essa mentalidade de segurança e construindo produtos seguros, né? Que não vão ter uma vulnerabilidade, que vão poder ser explorada no futuro ou que possa comprometer a nosso ambiente assim que for disponível para produção. Sim. Então, só que isso é uma jornada, né? A gente precisa ir devagar. Não adianta a gente chegar lá com esse olhar de polícia. Você tem que fazer, porque senão não vai subir o seu código. Não. Muito mais colaborativo, de trazer todo mundo, não de... Perfeito. Então, a abordagem que você usa, ela muda tudo, entendeu? Se você conseguir trazer isso para a mesa, discutir, conseguir estabelecer alianças, conseguir ter patrocinadores, conseguir montar sua rede de apoio para essa finalidade, isso vai te ajudar, né? Eu gosto de usar o termo, né? Como que a gente explora essas avenidas de crescimento? Elas estão ali, mas quais são elas, né? Quem que pode me ajudar? Qual eu vou pegar, né? Qual que eu vou atuar isso, agora? sabe? Eu gosto muito de usar isso e para mim tem dado certo, né? Em todas essas empresas que eu passei, né? Algumas numa velocidade mais rápida, outras numa velocidade mais lenta, mas isso conecta com a maturidade da empresa, entende? Tem pessoas que são mais fáceis de entender e de se comprometer com essa causa. Tem pessoas que são mais reativas, que acham que isso é uma burocracia, que não é necessário. Talvez porque ela não tenha vivido talvez um incidente de segurança, né? Ou talvez porque ela acha que isso nunca vai acontecer com ela. Mas vai acontecer, né? Então, como que a gente tem que estar preparado para mitigar isso, né? Para minimizar isso? E se acontecer, para responder rápido, sabe? Então, discutir sobre isso e aí desdobrar a conscientização em vários planos diferentes para alcançar e tocar várias áreas de negócio diferentes, times técnicos, times corp, C-level, é fundamental para qualquer CISO. Excelente. E, de fato, como crescer com isso, né? Um dos exemplos que você trouxe aqui, só abrindo parênteses no que a gente estava conversando, é como a gente pega uma situação de crise e aproveita aquilo para aprender e para se tornar não só do ponto de vista de profissional, porque isso também ensina muito a gente, mas corporativamente falando, toda a empresa melhor e olhando para aquilo, né? Interessante isso. A gente trabalha para
evitar a crise, né? A gente Uhum. está sempre querendo estar o mais preparado possível para que quando a crise chega a gente consiga responder o mais rápido possível. E minimizar dano, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Por uma Uhum. série de fatores. E falando isso, me vem à mente talvez um dos principais eventos de segurança que nós tivemos aqui no Brasil, né, em 2017, que foi o WannaCry, né? Uhum. Nessa época eu era o head de segurança de uma empresa de fault sourcing e vários clientes acabaram contaminados, né, com esse vírus aí, né, da WannaCry. E criptografou muitos dados. Então, assim, pô, foi o caos. Por quê? Porque naquele momento, muitos dos clientes não tinham essa consciência que nós temos hoje. Nós não tínhamos esse nível de qualidade de profissionais que nós temos hoje. Nós não tínhamos tantos padrões, né? Assim como nós temos hoje. Nós não tínhamos tantas ferramentas quanto nós temos hoje. Uhum. Então, aquilo lá para mim, do meu ponto de vista, é claro, foi um diferencial, sabe? Ajudou o mercado, ajudou as empresas a mudar o mindset, Perfeito. sabe? Então, acho Uhum. que isso foi muito importante. Então, foi um grande problema? Foi. Machucou muita companhia? Não tenho dúvida. Mas serviu para que a gente consiga dar luz para esse tema e, a partir dali, ter uma postura diferente, sabe? Ter um olhar diferente. Opa, isso aqui machuca demais o meu negócio. Talvez muitos líderes de mercado tivessem apresentado dezenas, talvez até centenas de cartas de riscos alertando, né, Sobre. sobre isso. Mas até então nunca tinha acontecido, né? Então, a partir dali, eu acho que foi um divisor de águas assim para a nossa área de segurança. Muitas empresas passaram a ter um olhar diferente e hoje a gente consegue. Ainda assim, hoje a gente vê algumas posturas mais reativas, né? Do tipo, aconteceu aqui com o meu vizinho, aconteceu ali com o meu concorrente, aconteceu aqui com o meu colega que também é empresário do lado, mas eu tô tranquilo, né? Eu não vou direcionar parte do meu investimento para melhorar minha postura de segurança, para ter uma resiliência melhor, né? A gente ainda vê em algumas empresas essa reatividade ainda. Mas eu acho que isso também é grau de evolução, sabe? Perfeito. Devagarzinho a gente vai conseguindo habilitar. Gera aquilo que você falou anteriormente, que é a resiliência, né? Então, opa, eu preciso responder aquilo para poder conseguir manter. E daí isso vai trazendo maior maturidade, né? Interessante. E um ponto que você tocou antes, Igor, que eu acho que seria interessante de falar, até porque tem muito do que a Reinforce faz, né? A gente, como uma plataforma de segurança, um dos nossos módulos é o módulo de aplicação e visa trazer esse conceito de desenvolvimento seguro. Então, a gente faz diversas análises dentro de uma única licença por aplicação e dando uma visão completa. E dentro do que você falou, uma das coisas que eu insisto, e às vezes até alguns CISOs me perguntam em falar, é justamente na questão da abordagem. Você tocou num ponto que é um ponto, para mim, crucial, que não adianta você chegar já bloqueando, você tem que conquistar, você tem que trazer luz, você tem que mostrar de fato qual é o problema, para que em cima desse problema todos se movam no sentido de querer resolvê-lo, pelo tamanho do impacto que aquilo pode gerar. Dentro disso, um ponto que você tocou foi esse, ou seja, não adianta eu ir direto e já falar ser o problema, ser o entrave do negócio, mas de fato mostrando, trazendo consciência, puxar. Dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando essa visão sua. Quais são pontos dentro do processo de desenvolvimento, tendo em vista que você trabalhou lá no início da sua carreira com desenvolvimento e passou pela cadeira de CISO olhando para essa parte também, que são importantes dentro do processo de desenvolvimento seguro? Quando a gente fala de AppSec, né, da matéria ou do domínio de desenvolvimento seguro, quais são pontos aí que você vê que são importantes para serem observados pelos CISOs e não só pela direção da empresa como um todo? Legal. Acho que, assim, o primeiro ponto é a postura do CISO. Boa. Você quer ser um blocker ou você quer ser um enabler, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Excelente. A partir daí conhecer o seu time de desenvolvimento é super importante. Conhecer a área de negócio pelo qual aquele time de desenvolvimento está trabalhando é super importante. E entender o plano deles. E aí, tecnologia, gente, do meu ponto de vista, é o mais fácil. Por quê? Qualquer ferramenta hoje bloqueia. Você não consegue comitar nada se tiver com vulnerabilidade e subir na produção. Você pode bloquear isso daí. Você pode colocar guarda-reios para te proteger melhor. Mas eu acho que o diferencial é investir em conscientização. É investir em educação, sabe? As pessoas, muitas vezes, colocam muita energia no que fazer e no como fazer.
Mas às vezes a gente esquece do porquê nós estamos fazendo isso, Uhum. sabe? A hora que a gente consegue conectar o propósito com as pessoas e alinhar isso, a gente consegue ter pessoas que vão te ajudar, né, nesse problema, Boa. nessa jornada. Então, trazer essa consciência para os desenvolvedores é super importante. Por quê? Muitas vezes, isso não está vindo do desenvolvedor, do técnico. Ele está recebendo essa orientação do C-Level, que Uhum. está sendo desdobrado para baixo para os times de gestão. Por quê? Porque a prioridade deles é desenvolver produtos novos, desenvolver novas features. Ah, e qual é a segunda prioridade deles? Resolver débitos técnicos. E onde está a prioridade de corrigir vulnerabilidades? Ninguém nem sabe que existe. Então, como que a gente muda essa mecânica, sabe? Não é lá embaixo no desenvolvedor. É mais para cima. Então a gente precisa trazer essa luz para esse tema, discutir isso, colocar na pauta, falar sobre apetite a risco, falar das consequências e do impacto, falar de probabilidade. E aí a gente está falando de aí uma análise qualitativa de riscos. Se a gente conseguir tangibilizar isso em valores, melhor ainda, porque você consegue falar um protocolo mais adequado com qualquer líder, né? Então, quanto isso vai custar para a empresa se esse risco acontecer? Olha, ele tem uma probabilidade altíssima e o impacto dele é altíssimo. E isso vai custar tanto. Pronto, você mudou a forma de falar. Você não está mais falando da vulnerabilidade do código tal. E nem do Technicase, né? Entende? Você está falando então, a língua qual do é o negócio. protocolo que você vai colocar? Como que você tem essa habilidade de convergir isso por um protocolo que todo mundo consiga entender? E aí a governança ela vem do lado, porque a partir do momento que você educou, esse é só o primeiro step. O segundo step é, se você não consegue mensurar, se você não consegue medir, você não tem gestão. Não tem gestão. Entende? Você não está É a gerenciando. máxima. É a máxima. É simples, mas vamos voltar lá, né? Faça o simples bem feito, faça o básico bem feito, que vai dar certo. Então, como que você vai medir? Então, estabelece 1, 2 KPIs para você mensurar isso daí, sabe? E começa a convergir isso com o sistema de gestão da empresa. Então, poxa, se a gente é medido, né? E se a gente, por exemplo, tem um pagamento de remuneração variável ou uma bonificação, por que não atrelar esse indicador com esse sistema de gestão? Para a gente ganhar mais força, né? Porque isso é importante para a empresa. Então, a gente vai dando pequenos passos nessa direção e ajustando a nossa governança, ajustando o nosso sistema de gestão, ajustando essa educação que a gente vai entregando e vai conseguindo galgar, né? Baby steps, né? E a gente vai chegando lá. Então, isso funciona. Chegar com uma abordagem lá de blocker, de não vai fazer, que está proibido, vou bloquear seu acesso, isso não funciona, gente, sabe? Talvez até funciona, mas no curto prazo. No médio e longo prazo, isso não se sustenta. Então, a gente Mesmo porque a área de negócio vai chegar e falar, cara, tem que ir pro ar, não depende, libera. Exato, imagina você chegar lá e bloquear. E aí, a gente deixa de ter X deals convertidos porque você bloqueou. Cara, você não vai conseguir nenhuma aliança com isso. Ao contrário, a gente vai construir muros, né? As pessoas vão olhar para você e falar, meu, lá vem aquele cara lá travar o negócio. Né? Então, não é esse o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é manter a empresa crescendo, mas de forma sustentável, compliant, né? Hoje a gente tem muita lei, então essa é uma outra coisa super importante. Dependendo da sua indústria, né? Você tem vários... muito regulado. Exato. E aí, como que você está preparado para isso? Porque se você não tiver, vem uma penalidade. Essa penalidade muitas vezes está convertida em um valor tangível de milhões, né? Ou até mesmo de parar a sua operação. Exato. Então, trazer essa discussão para a mesa com essas pessoas é super importante. Às vezes o cara de negócio lá ele não tem a menor noção, né, do que tem por trás de tudo isso e da consequência que isso traz para o próprio negócio. A partir do momento que você divide isso com ele, ele fala, opa, eu não quero comprar esse risco não. Né, me ajuda a resolver isso? Ah, agora sim a gente está usando a abordagem adequada. Né? Vamos fazer junto. Legal, excelente. Acho que tem muito dessa questão de mudar a cultura e de conseguir envolver as pessoas para um objetivo comum. E daí uma pergunta que eu sei que é chavão, assim, a gente já fez aqui, eu já vi fazendo em vários lugares, mas mudando um pouco ela. Para quem você já respondeu na posição de CISO, idealmente, para quem você vê que deveria responder numa posição de CISO dentro da corporação? Porque você precisa desse empowerment, você precisa ter essa voz. Como que isso reflete dentro da estrutura e como mover de forma mais fácil a estrutura? Então, a pergunta tem essa finalidade. Legal. Tá? Sim, hoje eu divido isso em duas partes. Tem o nosso desejo, como profissional que está sentado nessa cadeira, e tem a vida como ela é. Exato. Né? Então, se a gente olhar hoje,
a grande maioria dessas posições, elas não estão reportando direto para o presidente, ainda. A gente vai chegar lá, né? Mas ainda não chegamos. Então, muitos desses caras estão reportando para o C-Level, mas para o CTO ou para o CIO, né? E eu respeito isso. Qual é a problemática disso? O quanto da pauta segurança faz parte do 100% da pauta daquele head, entende? Então, se esse head ele está cuidando de dezenas de áreas, ele é o cara que cuida do desenvolvimento, ele é o cara que cuida da infraestrutura, ele é o cara que cuida do grupo de gestão de produtos e projetos e programas, e também é o cara que cuida da segurança. Então, esse fator segurança, ele tem um percentual em cima do todo. Então, qual a relevância que ele vai levar a isso? Segundo, muitas vezes a gente está condicionado a falar daquilo que a gente gosta mais. Né? Então, se eu tenho mais propriedade para falar de cloud, certamente eu vou potencializar isso, sabe? Se eu não gosto muito ou não tenho propriedade para falar sobre segurança, certamente eu vou minimizar isso, sabe? Então eu vou falar só do que é vital. Então puxar para sua área, talvez para sua área de conforto ou para aquilo que você tem mais facilidade em. Exato. Então, eu acho que o nosso papel também, dependendo do seu ecossistema, qual você está inserido, é ter esse olhar, sabe? Para quem que eu reporto? Qual é o grau de influência que essa pessoa tem dentro que eu vou chamar aqui do executive team, sabe? Quanto esse tema, segurança, está sendo divulgado para esse público. Coando lá. Né? Como que eu ajudo, talvez, o meu líder, se ele não tem 100% de propriedade sobre o tema, a levar esse tema? Né? Porque, às vezes, você pode estabelecer um comitê de segurança dentro da sua empresa e convidar essas pessoas para te ajudar, né? E você não faz isso sozinho. Hoje, a gente tem um head de compliance que pode te ajudar. Hoje você tem um DPO que pode te ajudar, ou o head de legal que pode te ajudar, ou um comitê de auditoria que pode te ajudar. Então, todas essas áreas pares, elas também, de certa forma, conversam sobre o tema segurança, sabe? Então, como que você usa essas avenidas, né, para explorar e chegar no seu objetivo? Perfeito. Então, às vezes, não é só o teu líder direto. Eu reporto para o CIO ou para o CTO e ele não tem propriedade sobre o tema, ou ele talvez não consiga levar da maneira como eu gostaria que fosse levado. Tudo bem. Como que você vai olhar e você vai ajudar ele nessa missão, sabe? Então, só reclamar não resolve, né? Ser protagonista, ter o accountability ownership vai fazer a diferença. É o game changer, sabe? Puxa para você, cara. Assuma a responsabilidade, estabeleça essas alianças, né? Nós não vamos ganhar todas as batalhas, é fato, mas você vai estar melhor preparado, sabe? Se você tiver, talvez alguém vai te representar lá, né? Às vezes, fala, quem tá falando de segurança, mas não sou nem eu. Tem lá o head de Customer Experience. E ele tá falando de segurança lá, porque ele teve uma conversa com você e ele tá falando, eu tenho que contratar aqui um third party que vai prestar serviço pra gente, mas esse cara aqui eu tô preocupado porque eu não sei se ele tem esses requisitos. Entende? Então você vê que você conseguiu disseminar aquela semente, você cuidou daquela semente, você regou, você adubou, você deu água para ela e ela tá crescendo, e ela tá crescendo com raízes fortes. Então, isso, ao passar do tempo, vai criando a cultura, sabe? Então, eu acho que isso faz todo sentido para uma organização, sabe? Interessante essa abordagem, porque não é só o fato de quem você responde, mas é também de envolvimento dos seus pares para que isso seja uma ação corporativa e não uma ação só da sua área. Interessante essa abordagem, de fato, é o que, como forma de envolver e de alcançar o objetivo, é o que tem mais eficácia, né? Acho que é por aí. E a gente falou um pouco desses profissionais que estão se preparando ou do gap deles. Mas e hoje, para os profissionais que estão atuando, imaginando dentro de um time, né? Você está lá dirigindo um time. Quais seriam assuntos ou quais seriam temas que você daria para eles olharem? Então a gente tem IA, a gente tem IoT, a gente tem computação quântica chegando e começando a ser falada mais pesado. Dentro desse universo de coisas novas, o que você falaria? Pessoal, vamos olhar para isso daqui, para que pessoalmente vocês cresçam e, consequentemente, corporativamente a gente cresça. Quais seriam esses tópicos que você abordaria, Legal. Igor? Assim, eu queria dividir em 2 pontos. O primeiro cuidado para não iniciar novas demandas e projetos se você ainda não faz o básico. Então não adianta nada você ter uma gestão de identidade que ainda está medíocre e querer falar de inteligência artificial. Então, às vezes, arrumar o básico é o que vai fazer sucesso
o que vai dar resultado. Boa. Mas, respondendo a pergunta, hoje o que está na crista da onda é a inteligência artificial, sabe? Como que a gente tem esse olhar? E aí, a gente pode desdobrar isso em vários aspectos, sabe? Por exemplo, exfiltração de dados, né? Ao mesmo momento que você pode usar ela de uma maneira fantástica, você pode usar ela para o mal e você conseguir capturar informações sensíveis e acabar exfiltrando isso. Mas eu gosto de ser o otimista, sabe? Não o pessimista. Eu acho que a gente já vive num mundo super complexo, a gente está sempre ameaçado nessa cadeira, tem sempre muito mais pessoas pensando em coisas do mal para fazer o mal, e eu acho que a gente aqui, como minoria, está tentando combater isso e mudar essa cultura. Então eu penso assim, como que eu uso essas novas tecnologias para viabilizar? Né? Eu fiz um evento e estava palestrando e eu dei uma dica assim, para as pessoas que estão nessa cadeira. Né? Por exemplo, muita gente fala do ChatGPT e outras inteligências artificiais e às vezes você deixa de usar essa ferramenta a seu favor. Então vou trazer um exemplo aqui, como isso pode ajudar um executivo de segurança. Talvez eu sou um executivo novo, né, que estou nessa rampagem incrível de crescimento, apareceu oportunidade e eu não me sinto 100% preparado. Eu acho que você pode usar uma inteligência artificial para te ajudar. Então, se você chegar lá e fazer algumas perguntas estruturadas para o ChatGPT, ele vai te ajudar, né, a atacar quais são os 10 principais temas de segurança que um CISO deveria se preocupar. Ele vai te listar. Como que eu deveria desdobrar isso para criar um plano e um roadmap? Ele vai te ajudar. Aquilo ali vai ser 100%? Não, mas ele vai te dar drivers importantes para você conseguir pelo menos ter um esqueleto do que fazer, sabe? Qual é a sua rede de relacionamento onde você pode ter um mentor que vai te ajudar? Como que você contata os parceiros que têm uma expertise, né? Tem um know-how maior do que o seu, que vão te ajudar naquela missão, sabe? Eu preciso defender um projeto pro CFO, né? E eu nunca fiz isso na vida. Como que eu me preparo para fazer isso? Já pensou em estudar um pouquinho, fazer algumas perguntas para uma inteligência artificial e ver o que ele te gera de output? E aí você, a partir dali, conseguir ter um driver? A partir disso, você já conversou com 2, 3 pessoas que são mais seniors nessa posição? Olha, eu pensei nisso, o que você acha? Né? E, de novo, você não precisa apresentar informações sensíveis da sua companhia para fazer isso, mas você consegue estruturar esse documento, né? E aí depois você se preparar para isso até chegar o grande momento de ir lá defender o seu projeto. Então, olha aí, a inteligência artificial nos ajudando para várias coisas bacanas. Sendo uma ferramenta usada para um lado positivo, né? Para de fato ser uma base. E num viés mais de business, assim, um dos cases que a gente estava estudando recentemente lá na companhia era, a gente que trabalha com suporte, né? E praticamente quase todas as companhias trabalham, a gente entrega um produto e tem que dar um suporte para aquele produto. Às vezes um chamado, né? Um problema que foi registrado, uma solicitação, ela tem um histórico gigante, né? E a gente tem pessoas que trocam o turno, pessoas que têm turnover. Então, a pessoa, quando começa a atender, talvez uma das maiores dores é ficar up to date com aquela informação. Porque se aquele chamado já está 2 semanas aberto, por exemplo, até aquele analista entender tudo que tem ali, vai demandar uma energia, um tempo gigante. Então, se você conseguir usar a inteligência artificial para fazer um sumário daquilo e colocar o analista na mesma página, já vai ajudar. Vai ajudar demais, vamos ganhar muito tempo. Isso é eficiência operacional, sabe? Talvez seja difícil tangibilizar isso. Quanto de economia de fato a gente está gerando? Talvez é mais difícil a gente encontrar essa matemática e tangibilizar. Mas olha o tanto de eficiência que você está trazendo para o seu time. Então, como que isso te ajuda? Falando um pouco da nossa área de segurança, né? Hoje, uma grande problemática que a gente vê nas empresas é a questão de fraude, né? Então, como que eu consigo capturar diversas bases diferentes e fazer com que a inteligência artificial olhe para isso e me consiga gerar um output dos principais temas que eu preciso aprofundar, que eu preciso fazer um deep dive para investigar melhor e estancar uma hemorragia. Então, a gente tem possibilidades de usar isso para o bem, sabe? Não só para o mal. Então, eu gosto muito dessa abordagem, sabe usar. Tem bastante empresa já fazendo isso, né? Principalmente nessa questão de fraude. Como que eu coloco uma inteligência artificial para olhar para essas informações, né? Como que eu consigo gerar um output disso e aí sim, a partir daí, eu olhar. E aí isso... já está mais mastigada a informação. Exato. Isso conecta com uma série de outros fatores, né? Com behavior, com logs, enfim. Perfeito. Não, legal. Então, um dos pontos seriam esse, e é interessante porque é um dos pontos também que na plataforma, um dos módulos que a gente tem é a parte de fraude e vazamento, e a gente acaba atuando com isso também, fazendo um gancho, né? Excelente.
Eu tenho uma surpresa para você que a gente pediu para o Longinos, que a gente já falou, deixar uma pergunta para você, justamente para que você possa interagir e ele possa interagir com a gente. Então eu gostaria agora de cortar aqui, passar a pergunta para que o Longinos fez para você, para que pudesse contribuir e pudesse também ser uma forma aí da gente trocar informação e ter uma visão, um questionamento diferente daqueles que a gente preparou. Bom demais, vamos lá. Bom dia, meu amigo Igor, tudo bem? Como você está? Cara, como que você vê a evolução das ameaças cibernéticas nos próximos 2 anos? E quais as estratégias você considera mais críticas para manter a segurança da informação em um ambiente digital em constante mudança? Manda aí, tá bom? Que você possa contribuir com o mercado. Um forte abraço, sucesso. Boa, excelente pergunta do Longinos, né, meu? Ficou fácil de responder essa daí, né? Se eu conseguir responder, eu vou abrir uma consultoria e vou ficar rico, né? Mas... Você tem 2 vetores para atacar, né? A vulnerabilidade e a ameaça. Ele sofre ele de ameaça que você tem lá 25 novas por segundo, sei lá. É isso. Bom, eu vejo isso como um desafio gigante para a gente, sabe? Assim, ó, toda organização hoje está expandindo o seu negócio e aquelas que ainda não estão 100% digital estão caminhando para se tornar 100% digital, né? Qual é o grande objetivo? Como que eu trago eficiência para o meu processo? Você traz eficiência trazendo automações, deixando o seu processo mais digital. Uhum. E, consequentemente, quanto mais processos dígitos, mais vetores de ataque a gente tem, né? A superfície de ataque ela fica cada vez maior. Então, eu acho que a primeira coisa é ter certeza que a gente não vai conseguir proteger tudo, né? A gente precisa ter essa consciência. É ruim de falar isso? Mas é um fato. Não há dinheiro nem recurso suficiente para proteger tudo que a gente gostaria de proteger, né? A gente tem empresas que têm um orçamento X para a segurança e tem empresas que têm um orçamento Y. Uhum. E tem empresas que sofreram ataques, né, que têm um orçamento enorme para a segurança e mesmo assim foram atacadas. Então, isso é um fato e que a gente tem que lidar. O que eu acho é que, assim, a gente precisa dosar o nosso apetite a risco, sabe? A gente precisa identificar o que é vital para a organização, né, as famosas joias da coroa, e essa sim a gente precisa demandar um investimento para proteger. E esse investimento muitas vezes também não vai ser compatível com o poder que a organização tem. Então, eu queria ter 10 milhões para gastar esse quarter. Não, mas eu não tenho, eu tenho só um, né? Então, o que eu vou priorizar? Uhum. Então, essa discussão ela não pode ser só do CISO, sabe? Então, acho que esse é o primeiro fator, olhando da porta da empresa para dentro. Uhum. Da porta para fora é contar com parceiro, né? O seu time, muitas vezes de segurança, não vai ter o skill set necessário para implementar tudo que é necessário. Boa opção. O core business da sua empresa não é segurança da informação. O seu core business é outro. Então, o que isso quer dizer? Que a sua empresa está preparada para fazer aquele serviço, para fazer aquele produto. Então, quem são os parceiros adequados que vão nos habilitar a proteger melhor essa camada? Escolha bem os seus parceiros, né? Exato. Então, eu acho que isso é super importante. E aí, qual tecnologia que você vai usar? Isso daí, para mim, é uma consequência dessas duas grandes decisões, entendeu? Uhum. Talvez a gente tenha uma tecnologia que está melhor posicionada no Gartner ou no Forrester, mas para aquela sua realidade, tem uma outra que vai funcionar. Esse ano eu não tive a oportunidade de ir para o RSA, mas em 2022 eu tive. E o que é super interessante lá é que tem tanta empresa nova, tanta startup nova, fazendo produtos fantásticos que a gente aqui no Brasil ainda nem tem conhecimento, sabe? Então, às vezes a gente está muito condicionado aí num big player aqui para gastar uma fortuna de dinheiro e talvez uma startup tenha um produto muito similar, muito mais direcionado, com um custo-benefício muito mais atraente, mais relevante e que vai viabilizar você, só que você não tem acesso, entende? Então, estar antenado ao mercado, sabe, também é importante, sabe? Ter esse networking ativo também é importante, porque em cada indústria você vai identificar uma dor. E aí, eu acho que eu já usei aqui, mas se eu não usei, vou usar agora, que é o modo Waze habilitado lá, né? Sim, então, lembra do modo Waze habilitado? Eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar, mas às vezes, no meio do caminho, aconteceu um problema aqui que potencializou. Como que eu vou contatar esse parceiro? Como que eu vou habilitar para que isso aqui seja resolvido o mais rápido possível?
e eu consiga voltar para aquele meu objetivo. Então, acho que estar antenado, entender sobre tecnologia, conectar com pessoas certas, com os parceiros certos e entender bem do seu business vai ser aquilo que vai te ajudar de fato. E com isso você vai conseguir endereçar as ameaças nos próximos anos, porque uma andorinha só, como a gente já falou também, não faz verão. E assim, outra coisa que é super importante que não está no nosso controle. A todo dia tem dezenas de novas ameaças que a gente não faz ideia, que elas nem sequer existem ainda, né? Então, eu estou protegendo o que é conhecido e o campo de desconhecido, né? A gente gosta de falar de preditivo, né? De preventivo, mas o quanto de fato a gente é? Ou quanto de fato nós estamos conseguindo caminhar nessa direção, porque aquilo que é inédito, né? Aquilo que é novo, a gente não sabe lidar muito bem. Às vezes a gente não consegue lidar muito bem nem com os problemas conhecidos, né? Quem dirá com os desconhecidos ainda, né? Então, mas é isso, sabe? Eu acho que estar antenado é o que vai fazer você avançar. Excelente. E da mesma forma que o Longinos deixou uma pergunta para você, eu queria que você deixasse para o nosso próximo convidado uma pergunta, justamente falando sobre aquilo que tem, às vezes, te tirado o sono, né? Dentro de segurança aí, o que tem mais te preocupado? E dentro disso, para a gente poder discutir, manter essa conversa ativa aí, que você deixasse uma questão para o nosso próximo convidado. Legal, eu acho que... Se puder perguntar. Tá bem. Eu acho assim, a segurança ela é muito ampla, sabe? Mas eu acho que uma coisa que me tira o sono é estar preparado para responder aos incidentes que vierem a acontecer, sabe? O quanto disso é um fato. Eu estava num roundtable também com um colega e ele fez um exercício super bacana com o C-Level, simulando um incidente. E de verdade, sabe? Se preparou para fazer aquilo, foi algo super bem planejado. Porque talvez, quando a gente fala de ter uma resposta a incidentes para os times de TI e segurança, isso está mais clichê, a gente está mais preparado. Mas a hora que você envolve o nosso board e as áreas de negócio, né? A hora que você simula um repórter ali fora querendo falar com o responsável que tem propriedade para falar pela empresa e joga que está indisponível, que tem pessoa sofrendo ou pessoa morta, e aí? Como que é lidar com essa pressão? Então, como que a gente se prepara para isso, sabe? Inclusive, é uma oportunidade, eu acho, para vários parceiros aí, né? Como que a gente cria um produto desse para ajudar as empresas a simular isso com o seu C-Level, com o seu board? Então, eu acho que isso é uma problemática que mudaria um pouco o nosso patamar, sabe? Para conectar um pouco mais essa pauta de segurança e trazer a luz para esse tema no sentido de conscientizar e de se preparar antes que o problema aconteça. Não aprender durante a catástrofe, durante a crise. Perfeito. Então fica aí essa pergunta sobre como tratar e como lidar com o incidente, né? Isso foi interessante até que você falou, que você comentou da RSA não desse ano, do anterior, e dentre as diversas, o evento é muito grande, dentre as diversas apresentações, eu lembro que o nosso CEO, eu acho que eu até citei em outra Arena Rinforce, assistiu uma que mostrava justamente isso, como que era o processo dentro de um incidente que estava tomando proporções maiores, né, incidentes paralelos acontecendo, virando uma crise, como que isso era lidado por cada profissional. Então, o que o CEO ia fazer? É aquela ideia que muitas vezes a gente esquece, né, de treinar para o pior, de treinar, fazer treinamento de incêndio, né, que é obrigatório. A gente não traz os mesmos conceitos e a mesma visão. Então, foi uma apresentação da RSA de 2022, bem interessante, possivelmente dá para localizar aí dentro do que você falou, que eu lembrei e acho interessante para comentar para quem tá nos vendo. Né? É isso, e vai trazer surpresas, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que está naquela cadeira vai falar, não, mas isso não é minha responsabilidade. Por quê? Porque no momento da dor ali, né, é natural, né? Nosso instinto como ser humano muitas vezes é fugir, né? É natural. E a gente precisa estar preparado para isso. Não, eu sou responsável por isso, né? Então, uma questão básica. Em que momento eu vou comunicar ao mercado? Em que momento eu vou comunicar aos nossos clientes? Em que momento eu vou comunicar às autoridades? Em que momento? Então, essa decisão ela é vital para a companhia, né? Se a gente não tiver bem ensaiado, a gente vai sofrer. E aí a pergunta hoje é, quantos dos nossos C-Levels estão de fato preparados ou participaram de um exercício como esse? Exato. Né? Talvez pouquíssimos, né? Certamente. Acho que não muitos ainda. E essa é uma das ideias desse bate-papo. E eu gostaria de agradecer, Igor. A gente está caminhando para o encerramento.
E dentro disso, assim, esse papo e o tanto de coisa que a gente toca aqui, lógico, tem muito mais áreas, muito mais coisa que a gente poderia abordar, mas, de fato, aquilo que a gente trata aqui pode servir para quem está nos vendo, para quem acompanha o Arena Reinforce, como uma possibilidade de melhoria de carreira, como uma possibilidade de melhoria de empresa corporativa, como mudar a empresa, como se preparar para os incidentes que tem a ver com essa questão que você deixou. Eu gostaria de, nesse momento, deixar para suas considerações finais, se pudesse falar, talvez até como que as pessoas te encontram, falam, até para às vezes ter como uma referência de mentor, falasse algumas palavras relativas ao nosso tema de cibersegurança e também como que você, como que as pessoas podem falar com você no mercado. Legal. Pô, eu acho que o LinkedIn é a rede mais conhecida e a mais fácil de criar conexões. Então, Igor Expósito ali no LinkedIn. Vamos trocar ideia. Juntos a gente é sempre mais forte, né? Ninguém faz nada sozinho. Não existe uma única verdade, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua e tem a verdade verdadeira, né? Então a gente precisa estar aberto a ter esse olhar, sabe? E criar essa rede, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se conectar, quanto mais a gente trocar, quanto mais a gente tiver espaço como esse que vocês estão trazendo pra gente, poder falar sobre o tema, mais abrangência a gente vai conseguir, mais pessoas vão ser tocadas, mais pessoas vão estar motivadas a participar e trocar, e isso tudo entra numa grande espiral de gestão do conhecimento, onde a gente vai pegando esse conhecimento tácito, transformando em explícito, alcança mais pessoas. Então, isso me fascina, sabe? Essa oportunidade de poder estar aqui, de poder trocar um pouco, né? Tem umas pessoas que são mais conhecidas, que estão constantemente na mídia, tem outras que não são tão conhecidas, mas que também tem um repertório enorme, sabe? Sim. Que poderiam estar agregando valor. Então, a gente precisa se fortalecer, sabe? Eu gosto dessa ideia da gente estar mais perto, da gente trocar mais, da gente abrir quais são as nossas dores, as nossas dificuldades, sempre de uma maneira bastante humilde, sabe? E ouvir, né, os nossos colegas, quem já passou por isso vai poder te trazer informações preciosas para que se você vire a passar, né, eu acho que o mestre é aquele que aprende com os outros mestres, né? Até você se tornar um mestre. Então, acho que é filosófico, mas é importante, sabe? Trazer isso para o nosso dia a dia é importante. Ouvir as pessoas é importante, ser empático e humilde é importante, sabe? E é isso, sabe? Acho que não tem fórmula mágica. Eu gosto, dentro do que você falou, de um texto na Bíblia que fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, de fato, você tem que ouvir, você tem que estar escutando. É algo que eu vi muito. Eu venho do interior, já tive chance de contar um pouco em outros episódios. E dentro disso, eu aprendi muito com meu pai do que você acabou de falar. Ele é uma pessoa que, quando precisava resolver uma coisa, ele conversa com várias pessoas para daí ele falar, não, eu vou por aqui. Então, ele ter essa visão e essa conversa, acho que é muito importante e legal. Da mesma forma que você, eu queria deixar aqui, além de finalizar agradecendo novamente pelo seu tempo, pela possibilidade da gente trocar informação, mas eu queria deixar aqui o convite para você que participa e que tem escutado o Arena Reinforce, para que siga a Reinforce tanto no LinkedIn, que de fato, como o próprio Igor falou, é um excelente meio da gente trocar informação, mas também no YouTube, no Spotify, nós estamos em diversas redes com essa contribuição da Reinforce para o mercado de segurança disponível para que vocês possam acessar. Então, convido vocês a participar e eu fico por aqui aguardando que vocês participem do nosso próximo Arena Reinforce.